Queridas irmãs, neste 34º e último domingo do tempo comum, nós celebramos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Essa solenidade foi instituída pelo Papa Pio XI, ali no começo do século XX, numa época em que muitas revoluções estavam acontecendo. Em vários países aconteciam revoluções motivadas por ideologias materialistas, anticristãs. O ódio, a fé, a perseguição à igreja se espalhava por todos os lugares. Revoluções comunistas, revoluções liberais, maçônicas. E o Papa Pio XI, então, institui a solenidade de Cristo Rei para que nós proclamássemos o reinado de Cristo, o senhorio de Cristo, Ele que deve reinar sobre nós. Se por um lado esse processo de secularização, de descristianização, de paganização da sociedade, que já se observava naquela época e que hoje está muito mais avançado do que naquele tempo, se esse processo continua, é porque nós não temos permitido que Cristo reine, embora Ele seja Rei e seja o Rei do Universo. Um rei tem a missão de conservar a ordem, a justiça e a paz. A paz é fruto da justiça. E para que haja justiça é preciso que haja ordem, que as coisas estejam ordenadas ao bem, à verdade, ao amor, que as coisas estejam ordenadas ao seu fim natural e sobrenatural. A tendência das coisas é a entropia, é o caos, é a desagregação. Experimente ficar sem tomar banho alguns dias, semanas, meses. É o caos. Se você para de cortar as unhas, de cortar o cabelo, se você tem um jardim e você para de podar, regar, para de tirar as ervas daninhas, dali a pouco aquilo se tornou uma bagunça. Porque as coisas tendem ao caos, tendem a se desagregarem. A ordem, ao contrário, exige esforço. Manter as coisas em ordem exige esforço. A função principal de um rei é impedir o avanço do mal, é promover o bem, a ordem, a justiça e a paz. O que é bom, o que é justo, o que é verdadeiro. Se você não arruma o seu quarto, se você não limpa a sua casa, as coisas vão ficando fora de controle. Precisa de um esforço para manter as coisas em ordem. Se você entra numa biblioteca e você vê os livros na estante, na prateleira, organizados em ordem alfabética, você sabe que eles não estão lá dessa maneira por si mesmos, nem por acaso.
Se os livros estão na prateleira em ordem alfabética, você sabe, alguma inteligência organizou esses livros. Colocou esses livros numa ordem, segundo uma determinada lógica, um sentido, um propósito, uma razão. Se você vê um castelo daqueles feitos de cartas de baralho, você sabe que alguém montou aquele castelo com as cartas de baralho. Não foi que alguém jogou essas cartas para cima e elas caíram todas encaixadas perfeitamente uma na outra, né? Isso é impossível. Você vai caminhando pela praia, você vê uma escultura de areia. Você sabe que um artista fez aquela escultura, não foi a onda do mar que veio, né, e fez aquela escultura sozinha. Tem uma inteligência. Então, quando nós olhamos para o universo, quando nós olhamos para a criação, nós vemos ordem. Nós vemos que as coisas têm sentido, propósito, que existe uma racionalidade, que existem leis, as leis da natureza, que a ciência tenta descobrir, que os cientistas estudam. Senão, o caos dominaria tudo. A Terra sairia da sua órbita, nós nos chocaríamos contra o Sol, ou contra a Lua, contra algum outro planeta, enfim. E, no entanto, a vida continua existindo, a vida continua sendo mantida. Existem os dias, os meses, os anos, a Terra vai girando, existe um equilíbrio e leis que regulam tudo isso. E se existem leis, existe um legislador. Um rei tem poder absoluto. Então, é ele que faz as leis. É ele que julga e executa as leis. Se existem leis, existe um legislador. Nosso Senhor Jesus Cristo é o Rei do Universo. São Paulo, na segunda leitura de hoje, diz: tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas têm nele a sua consistência. A realidade tem uma estrutura. É o Logos. É a razão criadora. Tudo que existe saiu da mente de Deus. Nós sabemos que a existência não é fruto de uma evolução cega, de um acaso, mas que a providência de Deus, a sabedoria de Deus governa todas as coisas, todos os seres. E existe sentido, propósito. Existe uma racionalidade, uma inteligibilidade no universo. Por exemplo, é da natureza da luz iluminar. Ela foi criada para isso. É da sua natureza. Nós sabemos que os pássaros foram criados com a capacidade de voar. Eles têm asas. Nós não. É da natureza dos pássaros voarem. Mas não é da natureza dos pássaros viver debaixo d'água. Porque senão eles seriam peixes. Os peixes foram criados para viver debaixo d'água. É o seu habitat, é o seu ambiente vital. Eles foram criados com a capacidade de viverem debaixo d'água. Nós não. É da natureza deles, não é da nossa natureza. São as leis naturais. Existe uma lei da física, uma lei da natureza, que diz que as coisas, quando nós soltamos, elas caem. É a lei da gravidade.
que as coisas são atraídas para o centro gravitacional da Terra. Quando os astronautas vão para a estação espacial, a gravidade é bem menor, então eles ficam flutuando. Isso é uma lei da natureza. Deus estabeleceu que seja assim. Agora, imaginem só se o Congresso Nacional, os nossos deputados, senadores, fizessem um projeto de lei e revogassem a lei da gravidade. Eles decretassem lá em Brasília assim, olha, a partir de hoje, a lei da gravidade está cancelada, anulada, revogada. As coisas agora têm que parar de cair, não pode mais, nós temos que flutuar. A natureza não vai obedecer, né? As coisas vão continuar caindo. Porque as leis humanas, para serem justas, precisam estar em sintonia com a lei divina, que é eterna. A lei divina é eterna. E a lei humana, para ser justa, tem que estar em sintonia com a lei divina. Imagine se os deputados dissessem assim, aqui no Brasil a gente não gosta de inverno, a gente não gosta de frio, porque nós somos um país tropical. Então, a partir de agora, a partir do ano que vem, do outono, nós vamos pular direto para a primavera, porque nós não queremos inverno. A natureza não vai obedecer à lei. O inverno vai continuar existindo. Vai continuar acontecendo, queiramos nós ou não, porque é da estrutura da realidade, do ser, é da natureza das coisas, que seja assim, como é da natureza da luz iluminar, como é da natureza do pássaro voar, como é da natureza do peixe nadar. Isso é o que nós chamamos de lei natural. E nós, seres humanos, temos uma participação na racionalidade, na inteligência divina. Nós somos capazes de conhecer essas leis. Nós temos consciência moral para entendermos, a partir do que Deus deixou inscrito na natureza, mas também por aquilo que nós recebemos na revelação, o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é. Não somos nós que determinamos o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Porque isso está na estrutura do ser, no ser das coisas, na estrutura da realidade. Então, imaginemos que no nosso país acontecesse, como infelizmente acontece em outros países também, de o Congresso Nacional descriminalizar ou legalizar o aborto. Então, a partir daquele momento, deixa de ser crime, passa a ser legal a prática do aborto. Essa é uma lei injusta, porque essa é uma lei contrária à lei divina. E por mais que a lei dos homens diga que isso é bom, é justo, é moral, continua sendo imoral, continua sendo injusto, porque a lei humana precisa estar em sintonia com a lei divina. Se aprovasse o casamento entre pessoas do mesmo sexo, idem. Isso é contrário à lei de Deus. É contrário à natureza da sexualidade humana, do sexo como Deus o pensou, da família como Deus a pensou, da complementariedade entre homem e mulher. Isso é lei divina, é lei eterna. Nós não temos poder para mudar isso.
assim como nós não temos poder para revogar a lei da gravidade. Na década de 70, no Brasil, foi aprovada a lei do divórcio. Mas não é porque a lei do divórcio foi aprovada que o matrimônio deixou de ser indissolúvel. O matrimônio continua sendo indissolúvel, porque assim estabeleceu nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho. Desde o princípio não foi assim. Foi o que Jesus disse quando perguntaram a ele a respeito do divórcio. Aliás, no Brasil houve uma época em que o adultério era crime. Marido ou mulher traírem o seu cônjuge era crime. Por quê? Porque a lei divina e a lei humana estavam em sintonia. Só que cada vez mais a lei humana e a lei divina estão se afastando, se distanciando. Hoje se acredita assim que as leis são um contrato social. Então que a vontade da maioria é que deve se impor aos demais. Que as leis são apenas convenções que as pessoas criam arbitrariamente entre elas. Porém, essas leis são injustas se elas se baseiam em decisões arbitrárias ou no desejo da maioria. Quando Arão seguiu a vontade da maioria, ele permitiu que o povo fizesse um bezerro de ouro. Quando Pilatos seguiu a vontade da maioria, ele soltou Barrabás e condenou Jesus à morte. Fala-se que a voz do povo é a voz de Deus, mas não é verdade. Então, celebrando Cristo Rei, nós estamos dizendo que Cristo deve reinar. É Ele quem deve governar a nossa vida individual, particular, privada. É Ele quem deve reinar na nossa família, na nossa casa, mas também na sociedade. Começando a partir de nós. O Papa Pio XII dizia que a humanidade nos últimos séculos disse 3 grandes nãos a Deus. Pio XII foi Papa ali na metade do século XX. Ele dizia: o primeiro não da humanidade a Deus foi lá no século XVI com a Revolução Protestante. Porque os protestantes disseram assim: Cristo sim, Igreja não. Nós queremos seguir Cristo, mas não queremos seguir a Igreja. Nós acreditamos em Cristo, mas não acreditamos na Igreja. Cada um de nós quer interpretar a Bíblia livremente. Não segundo a tradição da Igreja, não segundo o magistério da Igreja. Cristo sim, Igreja não. É a Revolução Protestante, a primeira grande revolução da modernidade. Depois, o segundo grande não, Revolução Francesa. Deus sim, Cristo não. Nós cremos em Deus, diziam os liberais, os maçons lá da Revolução Francesa, mas não cremos em Cristo. Porque é muito fácil dizer eu creio em Deus. Eu creio em Deus, mas em que Deus você crê? Eu obedeço a Deus, mas a que Deus você obedece? Ao único Deus verdadeiro, que é o Deus Pai de Jesus Cristo, ou um falso Deus, um ídolo, fabricado segundo a minha imagem e semelhança.
um Deus customizado, feito sob medida para mim, um Deus que sempre concorda comigo, um Deus que só faz as minhas vontades. É um falso Deus. É um Deus facilmente manipulado. Então, a Revolução Francesa dizia: Deus sim, Cristo não. Antes lá os protestantes, igreja não, Cristo sim. Então primeiro se livraram da igreja, depois se livraram de Cristo. E por último, o terceiro grande não, no final do século XIX, começo do século XX, com o marxismo, o comunismo. O homem sim, Deus não. Nós não precisamos de Deus. O homem é que deve ser a medida de todas as coisas. O homem é que deve estar no centro de tudo. Só que o humanismo ateu é autodestrutivo para o homem. Quando o homem prescinde de Deus, ele se autodestrói. Ele se desumaniza. Ele perde a sua dignidade. Quando nós fazemos a bênção com o Santíssimo Sacramento, nós rezamos assim: dá-nos paz constante e prosperidade completa. O que é prosperidade completa? É quando o progresso material acompanha o progresso espiritual e vice-versa. Nós vemos um grande progresso material na sociedade, o progresso tecnológico, científico, mas o progresso espiritual não acompanha, o progresso moral não acompanha. As pessoas hoje não são mais virtuosas do que as pessoas do passado, são menos. Nós vemos o caos se instalando, a civilização se fragmentando, se corrompendo, se desagregando, a sociedade se desagregando. Porque numa sociedade em que os direitos de Deus não são respeitados, não há justiça e, portanto, não há paz. Só há paz, só há justiça se nós respeitamos os direitos de Deus, se nós obedecemos às leis de Deus. Se as nossas leis são contrárias às leis de Deus, só pode haver caos, desordem, injustiça, guerra. Nós estamos assistindo ao colapso de uma civilização que decidiu virar as costas para Deus, não permitir mais que Deus reine. Nós é que queremos reinar, nós é que queremos dizer o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal, o que é pecado e o que não é. Deus não sabe nada, a Bíblia está desatualizada, o Evangelho é anacrônico, é ultrapassado. Eu é que sei o que é bom, eu é que sei o que é mal, eu sou dono do meu nariz. Então Cristo não reina, porque Cristo não é um rei que domine sobre nós para nos oprimir, para nos explorar. Deus quer reinar sobre nós para nos libertar, para nos conduzir à verdade, ao amor, à felicidade. Ele não domina sobre nós ostensivamente, ele não se impõe. Parece até contraditório. Hoje nós celebramos Cristo Rei do Universo e o Evangelho fala de Jesus crucificado, sendo escarnecido, humilhado, zombado. Porque Cristo reina na cruz. O seu poder é o amor. Ele só reina sobre nós se nós permitimos. Se nós livremente, por amor, nos submetemos às suas leis, aos seus mandamentos, aos seus decretos, à sua lei, à sua sabedoria, à sua providência. Então ele reina sobre nós. O seu poder é o amor.
ele não se impõe, ele se propõe. O seu poder é o serviço. Eu vim para dar a vida, eu vim para servir. E é na cruz que ele manifesta o seu poder, amando-nos até o fim, ao extremo da cruz, de modo radical. Então, essa solenidade é um convite para que eu e você, nós, permitamos Cristo reinar. Que eu me submeta à lei de Deus, à vontade de Deus, aos mandamentos de Deus. Eu obedeça. Porque ao obedecê-lo, eu estou encontrando a verdade, o bem. Ordenando a minha vida para o seu fim natural, sobrenatural, que é Deus. Deus tem que reinar nas nossas casas, nas nossas famílias. As pessoas, quando se casam, prometem que vão educar os filhos na lei de Cristo e da igreja. Na lei de Cristo e da igreja. Não segundo as máximas do mundo, as ideologias do mundo. Se Cristo não reina sobre nós, é Satanás que reina sobre nós. Todo o poder temporal está submetido a um poder espiritual. Se não é Cristo que reina, é o demônio que reina. É Satanás que reina. Se eu não sou servo por amor de Cristo, eu sou escravo dos meus pecados. Eu sou escravo do mundo, da carne e do demônio. Só se Cristo reina sobre mim, eu sou livre. A minha vida está orientada para o bem, para a verdade, para o amor. Ordem, justiça e paz. Cristo reine sobre nós, sobre nossas famílias, sobre toda a nossa sociedade, sobre o nosso país. Ele é o Rei do Universo, que governa todas as coisas. Deve governar também a nossa vida, deve conduzir também a nossa vida. E a solenidade de Cristo Rei também nos alerta para que nós rejeitemos todo e qualquer messianismo político, todo e qualquer fanatismo político. A salvação vem de Deus, não vem dos políticos e da política. A salvação vem de Deus. Desconfie de qualquer pessoa que promete ser capaz de construir um paraíso aqui na terra. Não é. Davi, que fala a primeira leitura de hoje, foi considerado um rei segundo o coração de Deus. Foi ungido rei e governou segundo o coração de rei, porque ele entendia que ele era um servo de Deus. E que o seu reinado só seria justo se ele governasse segundo o coração de Deus. Segundo a lei de Deus e não segundo as suas ideias, as suas opiniões. Ou para agradar a maioria, para agradar o povo. É preciso que Cristo volte a reinar, porque Ele é Rei. Mas Ele reina se nós livremente, por amor, nos submetemos a Ele. Vamos pedir a Ele que nós sejamos capazes de obedecê-lo. Que as suas leis, seus decretos e mandamentos sejam a luz que ilumina os nossos passos, o nosso caminho, que orienta, que conduz a nossa vida. Que Ele governe a nossa vida, que Ele governe a nossa família, que Ele governe o nosso país e o mundo inteiro, todas as nações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.